Lucas nunca acreditou em histórias de assombrações. Para ele, tudo tinha uma explicação lógica. Mas isso mudou na noite em que percebeu um homem parado do outro lado da rua observando sua casa. Eram quase 2 da manhã quando ele fechou o notebook e caminhou até a janela do quarto. Foi então que viu a figura. Alta, magra e completamente imóvel sob a luz fraca de um poste. O estranho parecia encarar diretamente sua janela. Lucas achou que fosse apenas alguém esperando por outra pessoa. Fechou a cortina e foi dormir. Porém, naquela noite, teve a sensação de estar sendo observado durante todo o tempo. Na noite seguinte, o homem apareceu novamente. Exatamente no mesmo horário. Exatamente no mesmo lugar. Lucas sentiu um desconforto estranho. Pegou o celular e tirou uma foto. Quando verificou a imagem, percebeu que a figura aparecia borrada, como se a câmera não conseguisse focar nela. Achando aquilo estranho, ele mostrou a foto para um amigo. O rapaz apenas riu e disse que provavelmente era um problema da câmera. Lucas tentou esquecer o assunto, mas, na terceira noite, o homem voltou. E dessa vez estava mais perto, não do outro lado da rua. Agora ele estava parado na calçada em frente à sua casa. O medo começou a tomar conta. Durante uma semana inteira, a figura continuou aparecendo. E todas as noites avançava alguns metros. Primeiro na calçada, depois próximo ao portão, depois dentro do jardim. Lucas não conseguia entender como ninguém mais percebia aquilo. Ele chamou o vizinho para olhar pela janela. O homem continuava lá fora, imóvel, observando. Mas o vizinho afirmou não ver absolutamente ninguém. Naquela madrugada, Lucas quase não dormiu. A sensação de perigo era tão forte que ele deixou todas as luzes da casa acesas. Mesmo assim, ao olhar pela janela pela última vez antes de amanhecer, viu que a figura estava ainda mais próxima. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, Lucas começou a pesquisar relatos antigos sobre o bairro. Depois de horas navegando por arquivos digitais, encontrou uma notícia publicada 40 anos antes. A reportagem falava sobre vários desaparecimentos sem explicação ocorridos na mesma região. O mais assustador era o depoimento de uma testemunha. Antes de desaparecer, uma das vítimas dizia estar sendo observada por um homem estranho durante a madrugada. Um homem alto, magro e imóvel. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A descrição era exatamente igual à figura que aparecia diante de sua casa. Quando fechou o computador e olhou para a janela, seu coração quase parou. O homem agora estava parado na varanda. Naquela noite, Lucas decidiu ficar acordado. Sentou-se na sala, observando a porta de entrada. O silêncio era absoluto. Nenhum carro passava na rua. Nenhum cachorro latia. Então vieram as batidas. Toque, toque, toque. 3 sons lentos e fortes ecoaram pela casa. Lucas congelou. Alguns segundos depois, as batidas aconteceram novamente. Toque, toque, toque. Ele respirou fundo e caminhou lentamente até a janela. Quando olhou para fora, não havia ninguém. A varanda estava vazia. Confuso, voltou a atenção para a sala. Foi quando percebeu algo aterrorizante. A figura não estava mais do lado de fora. Ela estava atrás dele, refletida na televisão desligada. O grito de Lucas foi ouvido por alguns vizinhos durante a madrugada. Porém, quando a polícia chegou, encontrou a casa completamente vazia. Não havia sinais de luta. Não havia portas arrombadas. Não havia qualquer pista sobre o que aconteceu. Apenas um celular caído no chão da sala. No aparelho existia uma única fotografia. A última imagem tirada por Lucas. Nela aparecia a janela de seu quarto durante a madrugada. E refletido no vidro, era possível ver uma figura extremamente alta parada dentro da casa, observando-o pelas costas. Lucas nunca mais foi encontrado. Desde então,
moradores do bairro contam uma história assustadora. Dizem que, de vez em quando, um homem imóvel aparece observando alguma residência durante a madrugada. E que cada noite ele fica um pouco mais perto. Porque, segundo a lenda, quando você percebe sua presença, ele já escolheu sua próxima vítima. Marina tinha 17 anos quando percebeu algo estranho em seu espelho. Era uma noite comum. Ela estava se preparando para dormir quando notou que seu reflexo parecia ligeiramente atrasado. Quando levantou a mão, a imagem repetiu o movimento um segundo depois. Marina piscou várias vezes, acreditando que estava cansada. Afinal, havia passado horas estudando. Mas antes de apagar a luz, viu algo que fez seu coração acelerar. Seu reflexo continuou olhando para ela mesmo depois que ela virou o rosto. Assustada, saiu correndo do banheiro e tentou esquecer o ocorrido. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Sempre que passava por algum espelho, tinha a sensação de que seu reflexo agia de forma diferente. Pequenos detalhes chamavam sua atenção. Às vezes o reflexo parecia sorrir por alguns instantes quando ela estava séria. Outras vezes parecia observá-la de um jeito estranho. Marina contou para a mãe, mas ninguém acreditou. Todos diziam que era estresse. Então, certa madrugada, ela entrou no banheiro e viu claramente seu reflexo sorrindo. Um sorriso enorme e assustador. O problema era que ela não estava sorrindo. O medo começou a dominar sua rotina. Marina evitava qualquer superfície refletora. Mas era impossível fugir completamente. Um dia, ao passar por uma vitrine, percebeu que seu reflexo permaneceu parado enquanto ela continuava andando. Ela congelou imediatamente. Quando voltou para olhar, tudo parecia normal novamente. Naquela noite, decidiu gravar o espelho com o celular. Queria provar que não estava imaginando coisas. Deixou a câmera filmando por horas. Na manhã seguinte, assistiu à gravação. Durante quase todo o vídeo nada aconteceu. Até os últimos segundos. O reflexo olhou diretamente para a câmera e sorriu. Marina mostrou o vídeo para os pais, mas algo estranho havia acontecido. O sorriso não aparecia mais na gravação. Parecia ter desaparecido. Agora ninguém acreditava nela. Sozinha e desesperada, começou a pesquisar relatos semelhantes na internet. Encontrou histórias antigas sobre reflexos que não pertenciam às pessoas que apareciam nos espelhos. Segundo algumas lendas, existiam entidades capazes de imitar seres humanos até encontrarem uma oportunidade de trocar de lugar com eles. Marina tentou ignorar aquilo. Mas naquela mesma noite ouviu uma voz sussurrando dentro do banheiro. Uma voz idêntica à sua. Com o coração disparado, ela entrou lentamente no banheiro. O espelho estava em frente à pia. Tudo parecia normal. Então seu reflexo piscou. Marina não havia piscado. O pânico tomou conta dela. A figura dentro do espelho começou a sorrir novamente. Lentamente levantou a mão e tocou o vidro pelo lado de dentro. Marina recuou vários passos. O reflexo continuou observando. Então abriu a boca e falou algo. Apesar de não ouvir nenhum som, Marina conseguiu entender perfeitamente as palavras. Já esperei tempo demais. Naquele instante, todas as luzes da casa se apagaram. Os pais de Marina acordaram minutos depois com um barulho de vidro quebrando. Quando correram até o banheiro, encontraram o espelho estilhaçado no chão. Mas Marina havia desaparecido. Nenhuma porta tinha sido aberta. Nenhuma janela estava quebrada. Não existia qualquer sinal de invasão. A polícia investigou o caso durante meses sem encontrar respostas. Porém, existe um detalhe que ninguém consegue explicar. Entre os pedaços do espelho quebrado, havia um fragmento que continuava intacto. E sempre que alguém olhava para ele, jurava ver o rosto de Marina refletido do outro lado, batendo no vidro, como se estivesse presa em algum lugar tentando voltar, enquanto alguém muito parecido com ela já tivesse conseguido sair.
André trabalhava como motorista de aplicativo e costumava rodar durante a madrugada. Em uma noite chuvosa, recebeu uma corrida em uma rua quase abandonada da cidade. Ao chegar ao local, viu um homem alto usando um casaco escuro parado sob a chuva. O passageiro entrou no carro sem dizer uma palavra. Durante todo o trajeto, permaneceu olhando pela janela. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e estranha. Ele começou a citar nomes de pessoas desaparecidas na região. André sentiu um arrepio, mas continuou dirigindo. Ao chegar ao destino, olhou pelo retrovisor para avisar que haviam chegado. O banco traseiro estava vazio. Assustado, André verificou as câmeras do carro, mas não encontrou nada de anormal. Tentou convencer a si mesmo de que havia imaginado tudo por causa do cansaço. Porém, na noite seguinte, recebeu outra corrida. O endereço de embarque era exatamente o mesmo. Quando chegou, viu novamente o homem de casaco escuro esperando na calçada. O passageiro entrou no veículo e repetiu o mesmo comportamento. Ficou em silêncio durante vários minutos. Então começou a falar sobre um assassinato ocorrido décadas antes. O problema era que ele descrevia detalhes que nunca foram divulgados pela polícia. A curiosidade venceu o medo. Depois daquela corrida, André decidiu pesquisar o nome do passageiro que aparecia registrado no aplicativo. Quando encontrou informações sobre ele, quase deixou o celular cair. O homem havia morrido 25 anos antes. Havia sido encontrado sem vida em uma estrada afastada da cidade. André sentiu o sangue gelar. Talvez alguém estivesse usando uma conta antiga. Talvez fosse uma brincadeira. Mas algo não fazia sentido. A foto do registro antigo era exatamente igual ao homem que entrava em seu carro todas as noites. Na madrugada seguinte, uma nova corrida apareceu no aplicativo. André pensou em cancelar, mas algo o fez aceitar. Quando observou o endereço de embarque, ficou sem palavras. O ponto marcado era um cemitério. Mesmo com medo, decidiu ir até lá. Ao chegar, viu o homem parado diante de um túmulo antigo. Ele entrou no carro e pediu que André dirigisse para uma estrada isolada nos arredores da cidade. Durante o caminho, permaneceu em silêncio. Quando finalmente falou, disse apenas uma frase: "Hoje você vai descobrir o que aconteceu comigo." A chuva começou a cair com força enquanto André seguia pela estrada deserta. O passageiro indicou um ponto específico no meio da mata. Quando o carro parou, o homem pediu que ele saísse. Tremendo, André pegou a lanterna e caminhou até o local indicado. Alguns metros adiante, encontrou algo parcialmente enterrado. Era uma velha carteira de couro. Dentro dela havia documentos, fotografias e um boletim policial antigo. Tudo pertencia ao passageiro. Naquele momento, André ouviu passos atrás de si. Quando se virou, o homem já não parecia humano. Sua pele estava pálida e seus olhos completamente escuros. André correu desesperado até o carro e arrancou em alta velocidade. Quando olhou pelo retrovisor, viu que o passageiro continuava sentado no banco traseiro, sorrindo. Na manhã seguinte, ele entregou os documentos encontrados à polícia. As investigações revelaram que o homem realmente havia sido assassinado naquele local décadas antes. O caso acabou sendo reaberto. Mas existe um detalhe assustador. André abandonou o trabalho poucos dias depois. Segundo amigos próximos, ele nunca conseguiu esquecer aquela noite. Porque, durante semanas, continuou recebendo notificações no celular. Sempre da mesma conta. Sempre com o mesmo nome. E sempre com a mesma mensagem: "Você ainda não concluiu a corrida." Até hoje, ninguém sabe quem enviava aquelas solicitações. Ou quem realmente estava sentado no banco traseiro naquela madrugada. Carlos voltava para casa depois do trabalho quando ouviu uma voz sussurrar seu nome. Assustado, olhou ao redor, mas não havia ninguém. Segundos depois, a mesma voz falou novamente: "Pare de andar." Sem entender o motivo, ele obedeceu. Naquele instante, um carro atravessou o sinal vermelho em alta velocidade exatamente no ponto onde ele estaria. Carlos ficou em choque.
Aquela voz acabará de salvar sua vida. Nos dias seguintes, a voz voltou a aparecer, sempre nos momentos mais inesperados. Uma vez, avisou para ele não entrar em um elevador. Minutos depois, o equipamento apresentou uma falha grave. Em outra ocasião, mandou que ele mudasse de caminho ao voltar para casa. Mais tarde, descobriu que havia ocorrido um assalto na rua que costumava usar. Carlos começou a confiar na misteriosa presença. Afinal, todas as previsões estavam corretas. Com o passar do tempo, Carlos passou a depender completamente da voz. Antes de tomar qualquer decisão, esperava ouvir alguma orientação. Sua vida parecia melhorar. Acidentes eram evitados. Problemas desapareciam. Tudo parecia estar sob controle. Até que uma noite a voz disse algo diferente. Pela primeira vez, não era um aviso. Era uma ordem. Não conte para ninguém sobre mim. Carlos sentiu um arrepio, mas decidiu obedecer. A partir daquele dia, os avisos começaram a ficar estranhos. A voz parecia cada vez mais presente. Às vezes surgia mesmo quando não existia nenhum perigo. Em certas ocasiões, falava durante horas. Carlos mal conseguia dormir. Então, certa madrugada, ouviu algo que o deixou assustado. A voz disse: "Eu protegi você por muito tempo. Agora preciso que faça algo por mim." Carlos perguntou o que era, mas não recebeu resposta. Na noite seguinte, exatamente às 3 da manhã, a voz voltou. Desta vez parecia mais próxima do que nunca. Quase dentro de sua cabeça. "Levante-se." Carlos obedeceu. "Vá até a porta." Tremendo, ele caminhou pela casa escura. "Abra a porta." O coração batia tão forte que parecia explodir. Quando olhou pelo olho mágico, não viu ninguém. A rua estava completamente vazia. Mesmo assim, a voz insistiu: "Abra a porta agora." Depois de alguns segundos de hesitação, Carlos girou lentamente a maçaneta. A porta se abriu, revelando apenas a escuridão da madrugada. Nenhuma pessoa estava ali. Nenhum som podia ser ouvido. Então a voz falou pela última vez: "Obrigado por me deixar entrar." Na manhã seguinte, os vizinhos perceberam que a casa estava aberta. A polícia foi chamada imediatamente. Dentro da residência não havia sinal de Carlos. Nenhuma pista. Nenhum vestígio. Apenas a porta escancarada e um silêncio perturbador. Desde então, alguns moradores afirmam ouvir uma voz sussurrando seus nomes durante a madrugada. Uma voz que parece amigável. Uma voz que sempre tenta ajudar. Pelo menos no começo. Porque, segundo a lenda, toda ajuda tem um preço. E quando chega a hora de pagar, já é tarde demais para voltar atrás. Quando Júlia começou a trabalhar como enfermeira em um antigo hospital da cidade, ouviu vários boatos estranhos sobre o prédio. A maioria parecia apenas histórias criadas pelos funcionários para assustar os novatos. Porém, havia uma lenda que todos comentavam em voz baixa: a do quarto 309. Segundo os relatos, durante a madrugada era possível ouvir batidas vindas de um quarto que não existia. Júlia não acreditou em nada daquilo. Afinal, conhecia cada corredor do hospital e nunca tinha visto um quarto com aquele número. Certa noite, enquanto fazia seu plantão, ouviu um som distante ecoando pelo corredor vazio. Toque, toque, toque. Pareciam batidas em uma porta. Ela caminhou até o final do corredor, mas não encontrou ninguém. Alguns minutos depois, as batidas voltaram. Toque, toque, toque. Desta vez vieram de uma parede. Júlia sentiu um arrepio, mas tentou ignorar. Quando comentou o ocorrido com uma enfermeira mais antiga, a mulher ficou pálida e pediu para que ela nunca seguisse aquele som. Intrigada, Júlia começou a investigar. Conversou com funcionários aposentados e encontrou documentos antigos do hospital. Foi então que descobriu algo assustador. Décadas antes existia um quarto 309. O local era usado para pacientes com distúrbios graves. Porém,
Após uma série de mortes misteriosas, a direção decidiu fechar o quarto. Anos depois, durante uma reforma, o cômodo foi completamente isolado e escondido atrás de uma parede de concreto. Oficialmente, o quarto 309 deixou de existir. Na madrugada seguinte, as batidas retornaram, mais fortes do que nunca. Toque, toque, toque. Júlia decidiu seguir o som. Caminhou pelos corredores vazios até chegar a uma parede antiga no último andar. As batidas vinham dali. Ela encostou o ouvido no concreto e sentiu o sangue gelar. Do outro lado, alguém estava arranhando a parede, lentamente, como se tentasse sair. Então ouviu uma voz fraca sussurrando: "Me tire daqui." Determinada a descobrir a verdade, Júlia voltou na noite seguinte com algumas ferramentas. Depois de procurar cuidadosamente, encontrou uma pequena abertura escondida atrás de um armário antigo. O espaço levava a uma porta enferrujada coberta por camadas de concreto quebrado. Acima dela ainda era possível ler parte da numeração apagada pelo tempo. 309. As batidas começaram imediatamente do outro lado. Toque, 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 toque. Cada vez mais rápidas. Júlia colocou a mão na maçaneta e ouviu a mesma voz sussurrar: "Finalmente." Na manhã seguinte, os funcionários perceberam que Júlia não havia encerrado o plantão. Começaram a procurá-la por todo o hospital. Depois de horas de busca, encontraram apenas sua lanterna caída perto da antiga parede. Durante uma reforma realizada semanas depois, operários decidiram abrir o local escondido. Atrás da parede encontraram apenas um quarto vazio coberto por poeira. Não havia móveis. Não havia janelas. Não havia qualquer sinal de Júlia. Mas existia uma única frase escrita na parede com letras profundas e irregulares. A mensagem dizia: "Agora ela está aqui conosco." Desde então, funcionários afirmam ouvir duas vozes vindas do antigo quarto 309 durante a madrugada. Uma delas pertence a um homem desconhecido. A outra, segundo dizem, pertence a uma enfermeira chamada Júlia. E ambas continuam pedindo a mesma coisa: abram a porta. Rafael dirigia sozinho por uma estrada pouco movimentada durante a madrugada. Ele voltava de uma viagem longa quando percebeu uma placa que nunca tinha visto antes. Nela estava escrito apenas um nome: Vila Esperança, 2 quilômetros. Estranhando, reduziu a velocidade. Já havia passado por aquele caminho diversas vezes e tinha certeza de que aquela placa não existia. Mesmo assim, decidiu seguir a direção indicada. Poucos minutos depois, encontrou uma pequena cidade cercada por neblina. As ruas estavam vazias e um silêncio estranho dominava o lugar. Ao entrar na cidade, Rafael percebeu algo ainda mais perturbador. Algumas pessoas caminhavam pelas calçadas observando seu carro. Todos pareciam sorrir. Não um sorriso amigável, mas algo forçado e desconfortável. Quando parou em frente a uma pequena lanchonete, uma senhora se aproximou da janela. Antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa, ela falou seu nome. Rafael ficou confuso. Nunca havia estado ali. A mulher apenas sorriu e respondeu: "Nós estávamos esperando você." Assustado, Rafael entrou na lanchonete para pedir informações. O local estava cheio de moradores que o observavam em silêncio. Em uma das paredes havia dezenas de fotografias antigas. Quando seus olhos passaram por uma delas, seu coração disparou. A imagem mostrava um homem idêntico a ele. A fotografia parecia ter mais de 50 anos. Tremendo, perguntou quem era aquela pessoa. O dono do estabelecimento respondeu calmamente: "É você. Na sua última visita." Rafael decidiu sair imediatamente dali. Correu para o carro e acelerou em direção à estrada por onde havia chegado. Porém, depois de alguns minutos dirigindo, percebeu algo impossível. Estava novamente na entrada da cidade. Tentou outra rota. O mesmo aconteceu. Não importava qual direção escolhesse. Sempre acabava retornando ao mesmo lugar. A neblina parecia engolir todas as saídas.
e os moradores continuavam observando cada movimento seu. Desesperado, Rafael procurou respostas. Foi então que um senhor muito idoso o convidou para entrar em uma casa antiga. Lá dentro havia jornais, documentos e fotografias espalhadas pelas paredes. Em uma das manchetes, Rafael leu algo que fez seu sangue gelar. O jornal relatava um grave acidente ocorrido naquela mesma estrada 20 anos antes. Entre as vítimas fatais estava um homem chamado Rafael. A foto publicada na matéria era dele. Exatamente dele. Rafael tentou negar o que estava vendo. Tentou convencer a si mesmo de que aquilo era uma brincadeira cruel. Mas, aos poucos, memórias começaram a surgir. O acidente, a chuva, o impacto, tudo voltou à sua mente. Naquele instante, os moradores da cidade apareceram diante da casa. Todos continuavam sorrindo. O velho então colocou a mão em seu ombro e disse: "Você estava perdido há muito tempo. Agora finalmente chegou em casa." Na manhã seguinte, um caminhoneiro passou pela estrada e encontrou um carro abandonado próximo a um barranco. O veículo estava coberto por ferrugem, como se estivesse ali havia décadas. Até hoje, viajantes afirmam que, em noites de neblina, uma cidade desconhecida surge naquele trecho da estrada. E dizem que quem entra nela pode descobrir que nunca esteve realmente vivo durante todo esse tempo. Quando Pedro tinha apenas 8 anos, dizia que possuía um amigo secreto chamado Daniel. Seus pais achavam que era apenas imaginação de criança. O problema era que Daniel morava no porão da casa. Todas as noites, Pedro descia as escadas para conversar com ele. Quando perguntavam sobre o amigo, o garoto descrevia um menino pálido, usando roupas antigas e com olhos muito escuros. Apesar da aparência estranha, Pedro insistia que Daniel era gentil. Seus pais nunca deram importância ao assunto. Até que coisas estranhas começaram a acontecer. Pedro passava horas sozinho no porão. Muitas vezes era possível ouvi-lo conversando e rindo. O assustador era que, em algumas ocasiões, os pais juravam ouvir uma segunda voz respondendo. Quando desciam para verificar, encontravam apenas o garoto sentado no chão. Certa noite, a mãe perguntou a Daniel quantos anos ele tinha. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder: "Ele não sabe. Diz que está aqui há muito tempo." Anos se passaram e Pedro acabou esquecendo o amigo imaginário. Quando completou 18 anos, seus pais decidiram vender a antiga casa. Durante a mudança, encontraram uma caixa cheia de objetos antigos escondida atrás de uma parede no porão. Dentro dela havia jornais, documentos e fotografias muito antigas. Enquanto examinava o material, Pedro encontrou uma imagem que o fez congelar. A fotografia mostrava um garoto exatamente igual à descrição que fazia de Daniel quando era criança. Intrigado, Pedro começou a pesquisar a história da casa. Descobriu que, na década de 1950, uma família havia morado ali. Entre eles existia um menino chamado Daniel. Segundo os registros, ele desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Nunca encontraram seu corpo. A investigação acabou arquivada. Quando Pedro viu a foto do garoto desaparecido, sentiu um frio percorrer sua espinha. Era o mesmo rosto que ele dizia visitar todas as noites no porão. Naquela mesma noite, já na casa nova, Pedro acordou com um barulho vindo do andar de baixo. Pareciam passos lentos. Ele desceu para verificar e encontrou a porta do porão aberta. O problema era que aquela casa não possuía porão. Com o coração acelerado, aproximou-se da escuridão. Então ouviu uma voz familiar saindo lá de dentro. Uma voz infantil que não escutava há mais de 10 anos. "Pedro, você prometeu que nunca iria embora." Assustado, Pedro bateu a porta e correu para o quarto. Na manhã seguinte, tentou convencer a si mesmo de que tudo havia sido um sonho. Porém, ao descer as escadas, encontrou pegadas de lama espalhadas pelo chão da casa. As marcas terminavam diante da porta do seu quarto. Ao lado delas havia um pequeno papel envelhecido. Tremendo, ele abriu o bilhete. A mensagem continha apenas uma frase escrita com letra infantil: "Agora eu sei onde você mora."
Desde então, Pedro afirma ouvir passos durante a madrugada, sempre vindos de algum lugar abaixo da casa, mesmo em lugares que não possuem porão. E todas as noites, antes de dormir, ele escuta a mesma voz sussurrando seu nome na escuridão, como um amigo que nunca aceitou ser esquecido. Cinco amigos decidiram fazer uma trilha em uma floresta afastada da cidade. O passeio parecia simples e seguro. O grupo caminhou por horas até chegar a uma área onde quase ninguém costumava passar. Foi nesse momento que Eduardo ouviu algo estranho. Alguém parecia chamar seu nome entre as árvores. Ele olhou para os lados, mas não viu ninguém. Pensou que fosse apenas o vento. Porém, poucos minutos depois, ouviu novamente. Desta vez o sussurro estava mais próximo. Eduardo. Ao comentar o ocorrido, os amigos riram. Nenhum deles tinha ouvido nada. Mesmo assim, Eduardo continuou escutando a voz durante toda a caminhada. Ela surgia entre os galhos, atrás das árvores e até mesmo acima deles. O mais assustador era que a voz parecia conhecer detalhes de sua vida, coisas que ninguém mais sabia. Em determinado momento, o sussurro disse algo que fez seu sangue gelar. Não atravesse a ponte. Algumas horas depois, o grupo encontrou uma velha ponte de madeira sobre um rio. Eduardo imediatamente lembrou do aviso. Tentou convencer os amigos a procurarem outro caminho, mas ninguém levou a sério. Quando o primeiro rapaz começou a atravessar, uma das tábuas cedeu. Por pouco ele não caiu nas águas violentas abaixo. Todos ficaram assustados. Eduardo também, porque a voz havia acertado. A partir daquele instante, ele começou a prestar atenção em tudo que ela dizia. Conforme anoitecia, a floresta ficava mais silenciosa. A voz parecia cada vez mais próxima. Já não vinha de longe. Agora sussurrava diretamente atrás dele. Os amigos começaram a perceber o comportamento estranho de Eduardo. Ele respondia perguntas que ninguém havia feito e olhava constantemente para a escuridão entre as árvores. Então a voz voltou a falar. Vocês não estão sozinhos. Naquele momento, todos ouviram galhos se quebrando ao redor da trilha. Assustados, os amigos decidiram voltar imediatamente. Enquanto caminhavam, Eduardo ouviu a voz pela última vez. Corra! Sem pensar, ele obedeceu. Segundos depois, uma enorme árvore caiu exatamente sobre o caminho onde o grupo estava. O acidente quase atingiu todos eles. Depois de conseguirem sair da floresta, Eduardo acreditou que tudo havia terminado. Mas antes de entrar no carro, ouviu um último sussurro vindo do interior da mata. Eu não estava tentando proteger vocês. Naquela noite, Eduardo pesquisou antigas histórias sobre a floresta. Descobriu uma lenda local esquecida há décadas. Segundo os moradores mais antigos, existia uma entidade que atraía pessoas chamando seus nomes. Ela ganhava a confiança das vítimas ajudando-as no início. Fazia previsões corretas. Dava avisos. Parecia amigável. Até que a pessoa passava a segui-la sem questionar. Então desaparecia para sempre dentro da mata. Desde aquele dia, Eduardo nunca mais voltou à floresta. Mas algumas madrugadas ele acorda com uma voz familiar sussurrando perto de sua janela. A mesma voz que ouviu entre as árvores. A mesma voz que continua repetindo apenas uma frase. Você ainda não terminou a trilha. A psicóloga Helena atendia pacientes há mais de 15 anos e jamais acreditou em histórias sobrenaturais. Tudo mudou quando recebeu um novo paciente chamado Renato. Durante a primeira consulta, ele afirmou que via pessoas estranhas em todos os lugares. Segundo ele, essas pessoas apareciam por alguns segundos e depois desapareciam sem deixar vestígios. Helena imaginou que aquilo fosse apenas um problema psicológico comum. Porém, um detalhe chamou sua atenção. Renato descrevia cada pessoa com riqueza de detalhes, incluindo nomes, roupas e datas específicas. Nas semanas seguintes, Renato continuou relatando os encontros.
Falava sobre mulheres, crianças e idosos que surgiam inesperadamente em ruas, mercados e praças. O mais estranho era que todos pareciam querer transmitir alguma mensagem. Helena decidiu anotar algumas informações para ajudá-lo durante o tratamento. Por curiosidade, pesquisou o nome de uma das pessoas descritas. O resultado fez seu coração acelerar. A mulher realmente existiu, mas havia morrido há mais de 30 anos. Intrigada, Helena resolveu pesquisar outros nomes citados pelo paciente. O resultado foi ainda mais assustador. Todos pertenciam a pessoas falecidas. Nenhuma delas estava viva. Algumas haviam morrido décadas antes. Outras, apenas alguns anos atrás. Quando contou isso a Renato, ele não demonstrou surpresa. Apenas respondeu algo que a deixou desconfortável. Eu sei. Eles sempre foram mortos. Pela primeira vez, Helena começou a questionar se havia algo mais acontecendo. Durante uma sessão, Renato ficou em silêncio observando um canto vazio do consultório. Seu rosto perdeu a cor. Helena perguntou o que estava acontecendo. O paciente respondeu lentamente: tem alguém atrás de você. Assustada, ela se virou. Não havia ninguém. Quando voltou a olhar para Renato, ele continuava encarando o mesmo ponto. Então começou a descrever a pessoa que supostamente estava ali. Era um homem de meia-idade usando uma camisa azul. Segundo Renato, ele parecia muito nervoso. Helena tentou manter a calma enquanto ouvia os detalhes. O problema surgiu quando Renato começou a descrever características extremamente específicas. Uma cicatriz no braço, um relógio antigo, um anel de casamento. Tudo coincidia perfeitamente com seu pai, que havia falecido anos antes. A psicóloga ficou paralisada. Renato nunca tinha visto fotos dele. Nunca ouvirá falar sobre sua família. Mesmo assim, continuava descrevendo detalhes impossíveis de conhecer. Antes do fim da sessão, o paciente olhou diretamente para Helena e disse: ele está pedindo para você sair daqui agora. Naquela noite, Helena permaneceu trabalhando até tarde no consultório. Enquanto organizava alguns documentos, ouviu passos vindos da sala de espera. Pensando ser um cliente atrasado, foi verificar. Não havia ninguém. Quando voltou para sua sala, encontrou uma das cadeiras ocupadas. Um homem usando uma camisa azul estava sentado em silêncio observando-a. No dia seguinte, os funcionários encontraram o consultório vazio. Helena havia desaparecido sem deixar qualquer pista. Apenas um gravador permanecia sobre a mesa. Na última gravação registrada naquela noite, era possível ouvir sua voz conversando com alguém. O estranho é que uma segunda voz respondia. Uma voz masculina que não pertencia a nenhum paciente. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Helena. Mas algumas pessoas afirmam que, durante consultas naquele prédio, ainda é possível ouvir conversas vindas de uma sala vazia. Como se uma sessão jamais tivesse terminado. Marcelo trabalhava até tarde e costumava voltar para casa depois da meia-noite. Em uma dessas noites, enquanto dirigia por uma estrada quase vazia, seu celular começou a tocar. O número era desconhecido. Pensando que pudesse ser algo importante, ele atendeu. Do outro lado da linha havia apenas silêncio. Marcelo estava prestes a desligar quando ouviu uma respiração pesada. Em seguida, uma voz sussurrou: "Não olhe pelo retrovisor." Marcelo sentiu um arrepio. Aquilo parecia uma brincadeira de mau gosto. Mesmo assim, a voz parecia estranhamente séria. Durante alguns segundos, ele tentou ignorar, mas a curiosidade venceu. Lentamente, levantou os olhos para o retrovisor. Não havia ninguém no banco traseiro. Aliviado, respirou fundo. Então o celular voltou a tocar. Era o mesmo número. Assim que atendeu, a voz falou novamente: "Eu avisei. Agora ele sabe que você ouviu." O restante do trajeto foi marcado por uma sensação horrível de estar sendo observado. Quando chegou em casa, Marcelo correu para dentro e trancou todas as portas. Antes de dormir, olhou pela janela do quarto.
Na rua vazia havia uma figura parada sob a luz de um poste. Alta, magra, imóvel. O homem parecia encarar diretamente sua casa. Marcelo fechou a cortina imediatamente e tentou convencer a si mesmo de que estava imaginando coisas. Às 3 da manhã, o telefone tocou novamente. Marcelo atendeu com as mãos tremendo. A mesma voz surgiu do outro lado da linha. Desta vez parecia desesperada. Escute com atenção. Não abra a porta. Não olhe pela janela. E faça o que ouvir, aconteça o que acontecer. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a ligação foi encerrada. Alguns minutos depois, 3 batidas ecoaram pela casa. Toque, toque, toque. Marcelo permaneceu imóvel enquanto as batidas continuavam. Toque, toque, toque. Cada vez mais fortes. Então ouviu algo ainda pior. Uma voz idêntica à de sua mãe chamando do lado de fora. Ela pedia ajuda e dizia que havia sofrido um acidente. Marcelo quase correu para abrir, porém lembrou das instruções da ligação. Pegou o celular e ligou para a mãe. Ela atendeu imediatamente. Estava em casa, dormindo. A voz que estava do lado de fora não podia ser dela. As batidas cessaram pouco antes do amanhecer. Quando o sol nasceu, Marcelo finalmente criou coragem para sair do quarto. A casa estava vazia. Não havia sinais de invasão. Tudo parecia normal. Horas depois, decidiu ligar para o número desconhecido para descobrir quem estava tentando ajudá-lo. Uma atendente informou que aquela linha havia sido desativada havia mais de 10 anos. Confuso, Marcelo pediu o nome do antigo proprietário. Quando ouviu a resposta, sentiu o sangue gelar. O número pertencia a ele mesmo. Mais especificamente, ao seu celular antigo, perdido em um acidente de carro muitos anos antes. Desde então, Marcelo nunca mais recebeu aquelas ligações. Mas até hoje evita olhar pelo retrovisor quando dirige sozinho à noite. Porque, às vezes, ele tem a sensação de que ainda existe alguém sentado no banco de trás, esperando que ele olhe novamente.